Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para o nosso devocional de hoje, no capítulo 18 de Ezequiel. É claro que eu tenho base no Novo Testamento, porque eu vou dizer, mas eu gosto de ler essa passagem, que eu acho uma passagem muito interessante. O versículo 1 diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esse provérbio, ou essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Eu gostaria nessa manhã de nós meditarmos um pouquinho na questão da responsabilidade pessoal. Olha, todos nós somos responsáveis diante de Deus, daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós deixamos de fazer. Às vezes o maior problema nosso, dos cristãos, não é nem o que fazemos, é o que não fazemos. Porque se nós começássemos a ocupar o nosso tempo fazendo as coisas e servindo a Deus, nós pecaríamos menos, nós erraríamos menos, nós faríamos menos coisas que agravassem a Deus. O problema é que às vezes nós ficamos com o nosso tempo muito ocioso, e a ociosidade é um dos grandes motivos da queda do povo de Deus. Toda vez que o povo esteve muito confortável, o povo voltou a sua atenção ao pecado. Eu quero te falar uma coisa: nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e pelo que nós deixamos de fazer também. Ontem eu disse na palavra que Deus não fará tudo por nós. Existem coisas que nós precisamos fazer. Existem coisas que Deus espera que nós façamos na nossa vida. Pois eu quero hoje falar que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Todas as coisas que nós fizermos na vida, elas terão consequências, ou positivas ou negativas, mas elas trarão consequências. Em Israel havia um provérbio dizendo que os filhos se pagariam pelos erros dos pais. Mas tudo bem, você pode dizer, pastor, mas lá no Êxodo 20 fala isso. E eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas também Deus diz, eu farei, trarei misericórdia até 1000 gerações sobre aqueles que vivem e aqueles que guardam a minha palavra. Eu gosto de dizer que no tempo, no discorrer das Escrituras, nós vemos uma palavra, como se Deus percebesse que ele precisasse mudar alguma coisa naquilo que ele falou ou naquilo que ele projetou. Deus percebeu que havia injustiça em punir um filho bom por causa de um pai ruim. Ele viu que não era ideal punir um pai bom porque ele gerou filhos ruins. Isso é muito normal acontecer. Jesus, quando estava para curar aquele cego do capítulo 9 de João, os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi esse homem ou foram seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Olha bem, eles tinham naquele momento essa cultura, que aquele menino ou aquele homem podia ter nascido quando na infância cego, para que Deus estivesse punindo o pecado dos pais. Eu quero te falar a verdade, eu não acredito que Deus faça isso. Eu não creio que Deus tenha que fazer um filho sofrer porque o pai cometeu erros. E aquele é claro, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Aí, se você ler todo o capítulo, você vai perceber que Deus fala o seguinte: se o filho ele se portar decentemente, ele não fizer uma série de coisas que eram condenáveis, ele está bem, ele vai estar bem diante de Deus. Aí ele diz o seguinte: se o filho desviar, mesmo tendo sido ensinado pelo pai de forma correta, a responsabilidade é dele. Eu quero te falar, com essa breve palavra que nós estamos falando aqui hoje, é que você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas atitudes. Você é responsável por cada ação que você faz. E às vezes, nós escolhemos não é maldição daquilo que nós fazemos.
Nós, às vezes, mistificamos demais a coisa. Às vezes, nós colhemos, são consequências daquilo que nós escolhemos e daquilo que nós fazemos. As consequências, elas vêm. Existem coisas que são inevitáveis, mesmo que Deus perdoe o pecado, as consequências virão. Vou dar um exemplo para você. Uma moça, uma menina, ela resolve se aventurar no mundo. Talvez a moça que cresceu, está dentro de igreja, se aventura no mundo, vai lá fora, namora como o mundo namora, fica com quem quer, fica grávida, pecou. Pecou porque prostituiu, e a prostituição é pecado, embora muitas pessoas não queiram dizer isso no tempo presente. E ela vem para a igreja, para a casa de Deus, ela implora o perdão de Deus, e eu te garanto uma coisa, Deus vai perdoar. Ele perdoou. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se ela ficou grávida, ela vai continuar grávida. Se ela continuar grávida, no tempo certo, ela vai ter uma criança. Mas pastor, Deus não perdoou. Perdoou. Deus perdoou a pessoa, mas Ele não removeu as consequências do erro. Existem coisas que nós vivemos e sofremos na nossa vida que são consequências. É a semente que nós plantamos. Por um momento nós plantamos uma semente ruim e a planta dessa semente ruim talvez continue. Talvez nós vamos colher consequências disso durante muito tempo. Você sabe por quê? Porque a responsabilidade é pessoal. Pastor, o Novo Testamento fala sobre isso. Fala. Quando a celebração da ceia, o que a Bíblia diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do vinho. Olha, a própria Bíblia no Novo Testamento, na celebração da ceia, fala que nós devemos nos julgar. Nós devemos fazer uma autoanálise de nós mesmos, nós devemos olhar para nós e ver e descobrir quem somos, nos conhecer melhor. Às vezes nós queremos tampar, como dizem os antigos, o sol com a peneira. Talvez nós queremos encobrir, nós não queremos perceber onde erramos e onde falhamos. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros. Senão não seríamos pecadores. Pecar é errar o alvo. Pecar não é só ofender a Deus, pecar é errar o alvo. Qualquer coisa que nós erramos na nossa vida, em termos de errar o alvo, de perder o objetivo, nós pecamos. E todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos ter um senso crítico pessoal de nos analisar, de olhar para nós, de perceber quando fizemos uma coisa errada, de perceber que nós realmente falamos uma palavra errada ou tomamos uma atitude errada na vida. E ela vai gerar consequência na nossa vida. Pode ter certeza que tudo que nós fizermos vai gerar consequência na nossa vida. E você precisa se preocupar com isso. Não pense que a vida espiritual dos seus pais vão te salvar, porque não vão te salvar. Não pense que por o teu pai e a tua mãe serem bons cristãos, você está garantido no céu. Não está. Não pense que seus filhos, sendo servos de Deus, isso traz algum benefício à tua vida, ou isso te salva, porque não é verdade. Ele disse assim, olha, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. E eu quero que você entenda uma coisa, todas as tuas escolhas vão trazer consequência. Jesus disse àqueles discípulos que nem os pais pecaram e nele pecou. Que aquilo que aconteceu na vida dele foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então entenda também, existem coisas na nossa vida que acontecem que não tem uma causa definida. Elas simplesmente aconteceram. Mas tendo causa ou não tendo causa, Jesus sempre estará disposto a estender a sua mão e nos abençoar. Ele nunca vai te deixar sozinho. Eu quero te falar que nesse dia Jesus está com você, Ele está do seu lado, Ele está presente, sim. Ele conhece cada movimento que você faz, Ele conhece cada pensamento teu, porque senão Ele não seria Deus. E Ele é soberano, é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foi Ele que te fez. A Bíblia diz que nós somos feitura dEle, e Ele conhece aquilo que Ele faz. Eu quero te falar nesse momento. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com a tua posição. É muito melhor você decidir as suas coisas por você mesmo. Outro assunto que nós podemos abordar. Cuidado com a influência externa. Cuidado com como as pessoas te influenciam. Faz uma análise de você mesmo. Eu acho lindo uma passagem bíblica que Jesus está à roda da mesa com seus discípulos. E ele fala assim, olha, um de vocês vai me trair. E eles não julgaram o outro. Todos em volta da mesa falaram a mesma coisa, tinham o mesmo sentimento.
Eles perguntaram: sou eu, Senhor. Se nós julgássemos a nós mesmos, se nós analisássemos a nossa conduta a nós mesmos, nós não precisamos ser julgados por ninguém, porque certamente nós ajustaríamos as nossas atitudes, as nossas obras, palavras e pensamentos e modo de viver. Mas lembre-se disso. As tuas escolhas, boas ou ruins, elas trarão algum tipo de consequência à tua vida. Consequências boas ou consequências ruins. Então você está diante de mais um dia que você vai ter que tomar um monte de decisões. Pode ter certeza disso. Tome decisões certas. Decida por Deus e decida com Deus. Faça o melhor e colha bons frutos das suas escolhas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.